Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo Fortalece PG. Comigo no estúdio está Tônia Mansani, que é coordenadora de fomento ao empreendedorismo e inovação da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Tônia, no fim do bloco anterior, eu fiz uma ponderação falando das necessidades que os microempreendedores individuais têm, e cá entre nós são necessidades tremendas, porque normalmente quem parte para o empreendedorismo parte por dois motivos. O sonho de empreender, que sinceramente é uma minoria, e a necessidade de empreender, que já é a maioria. E a Prefeitura, tradicionalmente, já tem fornecido, através da tua liderança e de toda a equipe que você tem, o apoio para que essas pessoas possam alçar voos maiores. Tem até um programa com esse nome, que é o Programa Voe. O que a Prefeitura tem feito nesse momento de pandemia para tentar ajudar essas pessoas a passar por essa fase? Então, o grande problema do pequeno empresário é o giro, é o capital de giro. Pois é. Ele não consegue passar mais que 20 dias sem trabalhar, sem produzir, porque ele não tem giro para poder queimar, não tem gordura, né, para poder queimar. Então, diante da pandemia, o que a gente procurou enquanto gestão nessa área é focar na questão do crédito. A gente trabalhou fortemente a questão do crédito do município para poder ofertar. O município fez um aporte no fundo de aval, a gente tem uma lei específica, onde o município foi avalista, né, desses empresários. Então a gente fez esse aporte de capital no fundo de aval via Sociedade Garantidora de Crédito e trabalhamos com a linha Paraná Recupera da Fomento Paraná. Então ontem ainda eu fechava relatório, nós colocamos 2 milhões na economia local de crédito, porque era o que eles precisavam, juro baixo, e era a dor, eles precisavam da dor, não tinha outra forma que você ajudar a não ser trabalhando com a questão de crédito. Ele tem que ter liquidez para poder pagar as contas, né? Lógico que o auxílio emergencial ele foi um alento, né? A gente sabe que os R$600 foram alentos e a gente fez pesquisa, né, através do Conselho de Desenvolvimento, e o auxílio emergencial ajudou o pequeno, porque acabou suprindo as despesas das residências, né? Porque a questão do empreendedor individual é que a grande maioria, a renda da empresa é a renda familiar. Ele não tem aquela separação como o Prolabore. É tudo junto e misturado. Esse é um grande risco, né? Porque ele não separa, não tem uma gestão financeira precisa. Então, o dinheiro que entra é o dinheiro que ele paga a conta da casa. Então, isso é uma dor, a gente tem trabalhado, a Voe não parou, a gente rodou ela online, adaptamos, trabalhamos muitas oficinas, muitas lives, trazendo os temas, o que ele poderia não pagar, de que forma que ele poderia refinanciar, porque naquele momento ele precisava escutar especialista para que ele optasse o que ele tivesse que pagar. A gente não teve impacto tão grande, acredite, né? A gente teve alguns segmentos específicos, setor de eventos, né? Setor de transporte escolar sob regime de frete, né? Transporte sob regime de frete. Alguns segmentos, eles sofreram impacto e serão os últimos a voltar. Mas nós tivemos, assim, muitos empreendedores individuais que usaram da inovação e conseguiram se reposicionar e ainda faturar melhor do que estava antes da crise. E aí que vem a pegada da inovação, né? Na crise surgem oportunidades. O nosso trabalho de capacitação dos empreendedores individuais do município é ter esse olhar aguçado para onde nessa crise eu consigo achar um nicho de mercado. E a gente se surpreendeu, né? E aí que a gente viu que todo esse trabalho que tem sido feito foi válido, porque eles se recriaram de uma forma assim que a gente inclusive teve vários casos que deram entrevistas para os jornais, que eram setores que às vezes estavam até adormecidos e que se recriaram. Setor de acrílico, né? Placas de acrílico, as máscaras. E a gente teve empresas que eram costureiras, né? Faziam roupa sob medida, que nunca faturaram tanto quanto faturaram com máscaras. Então, assim, aonde tem crise tem oportunidade. É estar preparado para enxergar a oportunidade. Porque, né, a gente percebeu que os que se desesperaram e os que não estavam inseridos, Ney, nas mídias sociais. Aqueles que demoraram para aprender, que, por exemplo, a gente teve muitos deles tiveram que aprender para publicar. Perdeu o tempo, né? Perdeu o time, né? Então, eu tenho que, se eu não existo nas mídias sociais, eu não estou no mercado. As pessoas querem ver. É aquele entregar algo a mais. Todo mundo entrega tudo, mas o que eu entrego a mais que eu vou fazer com que aquele consumidor deixe de comprar do outro para comprar de mim? Esse plus que a gente está trabalhando muito, que é a diferenciação, que é a inovação, que é se tornar relevante para o mercado. Quem soube mostrar porque está aqui, de que forma ele é relevante para o consumidor, não sentiu tanto esse impacto, né? Pelo menos pagou as contas.
Nós temos um problema grave no Brasil, porque a internet no Brasil deveria ser mais barata, a verdade é essa, e mais acessível e principalmente mais funcional, né? Existem determinadas empresas de telefonia que têm áreas de sombra no município, onde a internet 4G funciona muito mal, né? A tecnologia 5G ainda não está disponível e que realmente promete revolucionar o mercado. E tem toda uma discussão em torno disso que não vem ao caso agora, mas 40% da população brasileira não tem acesso a esse tipo de recurso. E isso é um fato, né? Então, é lógico que nós nos deparamos com um país subdesenvolvido, porque o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, com essa dificuldade tecnológica de uma grande parte da população. Diferente dos Estados Unidos, onde eu acho que 90% da população tem acesso a esse tipo de ferramenta. E aí que está o X também, dominar esse tipo de ferramenta, né? Dominar esse tipo de ferramenta não é tão simples quanto aparenta. Eu não sou um nativo digital, por exemplo, eu tenho 50 anos, né? Então a minha filha é nativa digital, então para ela isso não tem segredo, mas para mim tem alguns. Foi muito difícil explicar para as pessoas que elas deveriam superar essas deficiências nesse momento, para tentar se enquadrar nessa necessidade de contato com os outros através das mídias sociais? Olha, como eu falei, a grande maioria das pessoas que são atendidas pela sala do empreendedor, a gente já vinha trabalhando num processo híbrido, né, através da sala digital, né? Então, tudo você não pode romper. Agora, a partir de hoje é isso. É um processo transitório, né, de transição, e que se você fizer uma transição planejada, ela se torna suave. A sala digital, por exemplo, foi extrema. Se nós não tivéssemos, Ney, sala digital do empreendedor digital, aconteceria como aconteceu nos outros municípios que não tinham. Um desespero por parte dos empresários, porque eles precisou fechar o serviço, e aonde que eu encontro o serviço? Então, a gente ter trabalhado a sala digital e ter feito... Nosso empreendedor já estava acostumado com esse modo híbrido. Perfeito. Então, eles não sentiram tanto. Alguns segmentos, por exemplo, construção civil, que são os segmentos que a gente tem um grande número de empreendedores individuais, o mercado se manteve super aquecido. Então, eles não tiveram a resistência porque eles nem precisaram oferecer o serviço, né? Uhum. Então, a gente não teve nenhum que chegou lá e reclamou, ou que nos relatou que estava... não estava conseguindo. A gente proporcionou, inclusive, alguns cursos, o pessoal da sala estava atendendo. Hoje a gente atende, por exemplo, a sala do empreendedor, ela está fazendo teleatendimento. A gente implantou o chat, que eu acho que você acabou fazendo uma experiência para poder ser o cliente oculto, né? E para poder ver se realmente estava validando. Estava funcionando muito bem. Então, as pessoas, a gente continuou mantendo o ritmo de atendimento. Isso pode ser você pode comparar com e continuou dando a mesma qualidade de atendimento. E não houve nenhuma reclamação por a sala estar fechada. Quando o empreendedor, por exemplo, o que tem alguma dificuldade em trabalhar, por exemplo, pelo teleatendimento, a gente pediu com que um filho, um vizinho que tivesse familiaridade participasse do atendimento. E isso acabou reduzindo as barreiras, né? E tudo é uma questão de você se permitir, né? Hoje a gente fazia uma reunião com a minha equipe e falava assim, ó, a pandemia vai acabar, mas algumas coisas que elas algumas ferramentas que nós utilizamos, elas vão permanecer. Por exemplo, o teleatendimento pela sala do empreendedor. Nós vamos manter. Porque, Ney, o que o empreendedor tem de mais raro? Tempo. Se ele tem que se deslocar para o atendimento físico, ele precisa fechar o empreendimento dele ou pedir que alguém faça o favor de ficar lá para ele não perder a venda. Se ele pega e faz um teleatendimento, ele tem a mesma qualidade de serviço. A gente pode oferecer o mesmo atendimento, sem dizer que melhora a mobilidade, porque ele não precisa sair correndo, né? Ele pode fazer um agendamento prévio, não precisa correr lá pegar a senha, né? Então, são coisas que, como qualquer empresário, o poder público também tem que se adaptar. Antônia, só para a gente encerrar a entrevista, quais são os próximos passos da campanha Fortalece PG? Então, está disponível, pessoal, um pacote de mídias sociais que você pode utilizar a identidade para as mídias sociais. A gente tem feito uma sensibilização grande, a RPC, né, entrou na campanha junto conosco, então vocês estão vendo vincular a campanha, inclusive fica o convite para a TV Educativa também participar da campanha, claro, né, com empresários, divulgando os empresários locais para que a gente crie sim, uma identidade. É importante colocar que ele é um programa atemporal, ele não é só no Covid, ele nasceu, mas a marca Fortalece PG, ela tende a ficar,
para que a gente realmente entenda que nós, enquanto consumidores e empresários, temos o poder de fazer com que a nossa cidade cresça através do nosso poder de compras. Eu compro de qualquer forma. Privilegie o comércio e o serviço local, que você vai estar retornando para você mesmo esse recurso. Essa é a lógica. Você gasta, mas você retorna para você, porque o dinheiro circula na economia, a gente vai ter uma cidade com certeza mais rica, né? Seja em prestação de serviços e em comércios mais fortes também. Nós poderemos utilizar esse poder de compra para fazer que esse MEI vire uma ME, que a ME vire uma EPP, e quanto maior, mais empregos, mais renda, mais destaque a nossa cidade tem, né? Mais pujança ela se transforma. Tônia Mansani, coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço e fica o convite para que você também use as redes sociais para divulgar o Fortalece PG, que é de todo mundo, não é uma marca da Prefeitura, né? Isso é importantíssimo ficar destacado, é uma marca da cidade. Qualquer um pode utilizar, sem autorização. Pega lá e usa. Novamente, muito obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.